ele teve a chance de sua vida tomada com força por quem ele mais confiava no mundo. Mas, anos depois, o que ele fez foi surpreendente. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Josué sempre foi um rapaz esforçado, estudioso, trabalhador e muito competente em tudo que se colocava a fazer. Ele nunca teve preguiça de trabalhar ou estudar, mesmo em dias tristes, ou com qualquer emoção ruim, ele fazia o que fosse necessário para concluir o que ele se dispôs a fazer. Desde pequeno, devido às dificuldades pelas quais sua família passou, ele ajudava com o que fosse para facilitar a vida de seus pais, fosse lavando uma louça, arrumando a casa, lavando as roupas, ajudando na cozinha fazendo a comida e, principalmente estudando e tirando as melhores notas na escola. Isso fazia com que seus pais tivessem orgulho dele e não tivessem dores de cabeça com ele, pois Josué, mesmo sendo um garotinho, era muito sensato. Quando Josué cresceu um pouco mais, ele sabia que as coisas em casa não estavam bem para sua família, o dinheiro dele sempre foi curtinho e apertado, então ele decidiu fazer algo extra, além do que ele fazia ajudando em casa e estudando. Então, certa vez, ele viu uma mocinha vendendo trufas de chocolate na rua, ele ficou curioso, mesmo com apenas uns trocados, ele quis ir comprar algumas apenas para saber como ela fazia tudo. O nome da jovem era Jéssica, ela era apenas alguns anos mais velha do que Josué, mas como ele ajudou comprando suas trufas, ela se dispôs a ensinar a ele todo o passo a passo de seu trabalho. Josué começou a ir todos os dias à casa de Jéssica após os estudos para aprender a fazer os doces e sair com ela para vê-la vendendo nas ruas. De tanto frequentar a casa de Jéssica, ele conheceu Gustavo, irmão de Jéssica, que tinha a mesma idade de Josué. Inicialmente os dois garotos não se davam muito bem, mas como a família de Jéssica estava gostando muito do jeito de Josué e por ele ser uma boa pessoa, Gustavo começou a simpatizar com a amizade do outro rapaz. Com o passar das semanas Josué havia aprendido tudo o que era necessário para fazer as trufas e vender elas nas ruas, então ele queria parar de atormentar Jéssica para não atrapalhar seu trabalho. Mas como ele havia passado um tempo sem aparecer na casa de Jéssica, Gustavo estranhou e foi até a casa de Josué. A amizade dos dois garotos começou a se fortalecer mais e mais, e Gustavo ajudava Josué a vender seus doces para ajudar seu amigo. Uma amizade fraternal surgiu e cresceu forte entre os garotos. Quando Josué estava na casa de Jéssica, Gustavo lhe perguntava por qual motivo Josué e Jéssica não namoravam, e isso deixava Josué e Jéssica constrangidos, mas Gustavo falava isso porque adoraria a ideia de ele e Josué serem parentes, e todos riam. A venda de trufas não era algo fácil para Josué, mas ele fazia isso sempre nas horas vagas para não atrapalhar seus estudos e afazeres de casa, e Gustavo via o empenho de seu amigo e o ajudava no que era possível. Tanto os pais de Josué, como os pais de Gustavo adoravam os garotos que se tratavam como verdadeiros irmãos. Anos se passaram e a vida de Josué deu uma melhorada, seus pais conseguiram bons empregos e ele pôde parar de vender doces nas ruas e se dedicar unicamente a passar na faculdade. Josué e Gustavo eram amigos já há uns 8 anos, aquela era uma amizade para a vida toda nos olhos de todas as pessoas que os conheciam. Com o tempo Josué e Jéssica até tentaram um namoro, foram felizes juntos por um tempo, mas eles não se sentiam bem namorando, pois se consideravam mais amigos e irmãos do que qualquer outra coisa. Gustavo ficou muito triste com o término do namoro de Josué e Jéssica, mas os dois riram dele, pois eles estavam felizes por saber que agora eles eram uma verdadeira família, onde os três se consideravam irmãos. Josué passou na faculdade de engenharia de software, e ela seria a mesma de Gustavo, assim os dois amigos poderiam estudar juntos. Os dois já estavam com 20 anos, e uma terrível fatalidade aconteceu na vida de Josué, seu pai infelizmente faleceu em um acidente, e sua mãe e ele ficaram inconformados. Gustavo e Jéssica foram o porto seguro de Josué e Marta, sua mãe, por um tempo, até que ambos pudessem se reerguer novamente. Os anos se passaram e finalmente eles puderam se formar com as melhores notas em tudo. Todos admiravam a dupla pelo seu empenho, embora amigos eles tinham uma rivalidade saudável que fazia o outro sempre querer crescer um pouco mais. No entanto, isso era uma diversão para os dois amigos, pois era uma forma de se motivarem sempre a nunca desistir de seus ideais.
Após a formatura eles conseguiram um estágio bem remunerado em uma ótima empresa, e a vida parecia ter tido um final feliz para ambos os rapazes. Certa vez os dois amigos começaram a fazer um projeto de um software que seria revolucionário para todos, mas outra fatalidade começou a rodear a vida dos dois rapazes. Jéssica começou a ter alguns problemas de saúde que fez com que Gustavo tivesse de dedicar maior parte do seu tempo à sua irmã, e isso fez ele ficar um pouco afastado do projeto de software que ele e Josué estavam desenvolvendo. Mesmo assim, Josué se predispôs a fazer o que fosse preciso por ele e por seu amigo, pois ele entendia a situação que ele estava passando e queria terminar o mais rápido possível este projeto para que ele pudesse ajudar financeiramente Gustavo e Jéssica. Porém, parece que a vida não estava de brincadeira com os dois amigos, e a mãe de Josué, como já era velhinha, e tinha a saúde já delicada devido a uma vida de muito trabalho, adoeceu e infelizmente foi internada. Josué estava entre a cruz e a espada, pois ele tinha de se dividir entre seu trabalho, seu projeto e sua mãe. E para não preocupar mais ainda Gustavo, ele não contou sobre seus problemas a seu melhor amigo. Assim, estes problemas fizeram ele ficar sumido por um tempo da vida de Gustavo e de Jéssica. Jéssica estava fazendo um tratamento caro, e Josué sempre mandava uma quantia de dinheiro para ajudar seus amigos, mas na mente de Gustavo, Josué o estava abandonando e isso fez ele chorar de tristeza várias vezes. Jéssica sempre foi uma boa moça e dizia a Gustavo que Josué sempre teve uma vida difícil e que ele deveria verificar o que estava acontecendo para que ele estivesse tão sumido assim. Mas Gustavo estava extremamente chateado com isso, pois para ele não havia explicações. Enquanto isso, Josué cuidava de sua velha mãe, e acabava o projeto. Ele pensava que assim ele poderia ajudar a todos de uma única vez, mas ele suspeitava que Gustavo estivesse pensando que ele abandonou eles no momento mais difícil da vida deles. Mesmo assim, Josué focou no que era necessário ser feito e concluiu o projeto, e o enviaria para o presidente da empresa pela manhã. Ao mesmo tempo, em sua casa, Gustavo estava cego de sentimentos ruins, e pensou que Josué estava abandonando ele e sua irmã depois de tudo. Então ele teve curiosidade de saber como estava o projeto de software que eles estavam engajados fazendo antes de tudo isso. Assim que ele fez login no sistema ao qual somente os dois tinham acesso, ele viu que o projeto estava concluído, e ele pensou nos motivos de Josué não ter avisado a ele. Desse modo, Gustavo se sentiu abandonado e traído pela pessoa que ele mais confiou na vida. Jéssica não acreditou e pensou estar acontecendo algum engano, mas Gustavo disse que o engano foi ele ter confiado assim em Josué. Gustavo chorou por várias horas pelo que ele achava estar acontecendo, então perto da meia-noite ele pensou que se Josué poderia ser um homem sem escrúpulos com ele também poderia ser com Josué. Gustavo voltou ao computador e fez login no sistema deles e fez algumas alterações. Enquanto isso, na casa de Josué, o dia estava amanhecendo, e Josué acordou empolgado para enviar o seu projeto para a empresa e assim ele faria uma grande surpresa a Gustavo, mas naquele exato momento sua mãe, Marta, começou a passar mal e Josué teve de socorrer ela às pressas e levá-la para um hospital. Por dias ele não quis saber de seu projeto, pois a saúde de sua mãe estava abalada, mas ela se recuperou depois de 15 dias. Logo depois da alta, Josué levou Marta para casa e ficou mais alguns dias cuidando dela. Quando tudo parecia estar bem, ele voltou a trabalhar, e antes de ir à empresa, ele decidiu enviar o seu projeto de software. Porém, assim que tentou logar no sistema dele e de Gustavo, teve acesso negado. Josué achou aquilo estranho e tentou várias vezes ver o que estava acontecendo, mas nada dava certo. Ele pensou ter perdido o acesso ao seu sistema devido a alguém ter tentado se conectar. Então, após uns meses sumido da vida de Gustavo, ele decidiu telefonar para seu amigo. Porém, a chamada era encerrada, ou dava fora de área ou desligado. Como sua mãe estava melhor, Josué decidiu ir até a casa de Gustavo, e assim que chegou lá não havia ninguém em casa. Então ele decidiu ir para o trabalho e constatar isso depois. Assim que chegou na empresa, ele ouviu que estava havendo um grande falatório de algo surpreendente que tinha acontecido. Ele ouviu que Gustavo havia terminado um projeto inovador e que isso deixaria a vida de todos mais simples e fácil.
Josué estranhou aquilo tudo, e continuou indo para sua sala, mas de tanto ouvir as pessoas comentando ele decidiu perguntar o que estava havendo e que projeto tinha sido este que Gustavo havia terminado. Quando a jovem estagiária lhe contou o que estava acontecendo, Josué se sentiu apunhalado pela pessoa que ele mais confiou. Pois Gustavo havia assumido a autoria de todo o projeto e enviado à presidência da empresa como se fosse somente dele. Josué não acreditava naquilo e foi até a sala de Gustavo, mas quando chegou lá, ele descobriu que Gustavo havia sido promovido para vice-presidente, pois o projeto dele era algo incrível que já estava começando a gerar um ganho massivo para a empresa e para ele. Lágrimas começaram a descer dos olhos de Josué naquele instante. Mesmo assim, ele seguiu até a sala do vice-presidente, que agora era Gustavo. Gustavo estava sozinho em sua sala quando Josué entrou. Os dois amigos se olharam nos olhos um do outro e Josué chamou Gustavo de homem sem escrúpulos, pois ele confiou nele por toda a sua vida e jamais imaginou que ele, seu irmão, seu único e melhor amigo, poderia ter feito algo assim com ele. Gustavo estava com um olhar frio e sem um pingo de empatia para com Josué e perguntou se ele havia terminado ali. Josué sentiu uma profunda tristeza em seu coração e disse que sim, e se demitiu. Gustavo apenas disse que Josué não faria falta alguma ali na empresa e que ele não o queria mais ver ali nunca mais. Josué apenas disse que ele nem se preocupasse, pois ele atenderia o pedido de seu amigo. Assim que Josué saiu da sala, Gustavo chorou por não acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele se prometeu seguir com sua vida sem olhar para trás. Ambos os amigos estavam com 26 anos quando tudo isso aconteceu. Uma amizade de 16 anos havia se encerrado de uma forma terrível devido a um grande desencontro ou teste da vida. Mas, será que a vida iria unir eles novamente algum dia? Josué se sentiu uma das pessoas mais tolas do mundo por ter confiado tanto, mas por outro lado, ele sabia que devido a ele ter se ausentado da vida de Gustavo e de Jéssica no pior momento das vidas deles foi uma contribuição para isso. Mas quanto mais ele pensava, mais confuso e desnorteado ele ficava, pois ele tinha sacrificado tudo por sua mãe e por seus amigos, que outrora ele chamou de irmãos. Na empresa, Gustavo ficou terrivelmente triste pelo que aconteceu, mas ele sentou em sua mesa e abriu seu notebook e acessou sua conta bancária. Os dígitos de sua conta passavam de 7. Porém, tanto dinheiro não estava deixando ele feliz. Então, como todo aplicativo bancário hoje em dia é possível fazer reservas, ele fez uma com o nome Josué, onde ele botou mais da metade de todo o dinheiro para seu amigo, mas ele não ia transferir ainda. Josué chegou em casa muito triste e desolado e contou tudo à sua mãe. Ela ficou um pouco incrédula, e suspeitou que algo muito sério havia acontecido para que as coisas tivessem tomado este rumo. Marta sabia que Josué estava trabalhando dia e noite, cuidando dela e não tinha tempo para apoiar seu amigo de forma presencial. Marta explicou a seu filho que nem sempre só dinheiro resolve tudo, e que talvez Gustavo e Jéssica tenham se sentido abandonados por ele. Ela pediu que ele tentasse se dar uma chance de conversar com Gustavo sobre tudo o que aconteceu. Josué escutou sua mãe, mas sabia que aquele não era o momento certo, pois tudo o que ele queria agora era descansar um pouco e esfriar a cabeça. Em casa, Jéssica estava se recuperando bem de seu problema de saúde. Seu irmão não havia chegado ainda da empresa. O telefone tocou e era Marta. Marta disse que acreditava que tudo aquilo tinha sido um grande mal-entendido da parte dos dois rapazes. Assim, Marta explicou todo o seu problema de saúde para Jéssica, e ela contou que Josué estava se desdobrando para cuidar dela, estudar, trabalhar e desenvolver o software para ele e Gustavo, pois ele sabia que a vida de Gustavo estava uma verdadeira bagunça e ele queria facilitar a vida do amigo se desdobrando daquela forma. Jéssica ficou sem palavras ao saber daquilo, pois ela também suspeitava que algo de errado havia acontecido. Desse modo, as duas sabiam que deveriam fazer alguma coisa para que uma amizade tão bonita e verdadeira como a de Josué e Gustavo não poderia acabar daquela forma. Assim, elas passaram dias conversando e observando os dois. Josué não queria procurar emprego ainda, ele se deu um tempo para acalmar sua mente. Então, certa manhã, seu celular recebeu uma notificação. Josué tinha recebido em sua conta bancária uma transferência em dinheiro, da parte de Gustavo. Era mais do que a metade que Gustavo havia recebido com a venda do software.
Josué estava com muita raiva até aquele momento, mas ele e Gustavo tiveram uma amizade de 16 anos, e passaram por muita coisa juntos. Josué contou à sua mãe o que havia acontecido, e Marta ficou muito feliz com isso, pois ela sabia que Gustavo tinha se tornado um homem bom e que tudo foi apenas um mal-entendido. Então Marta conversou com Josué sobre sua conversa com Jéssica. Josué compreendeu que sua dedicação máxima gerou uma ausência na vida de Gustavo e Jéssica, e isso gerou um grande mal-entendido entre os dois amigos. Marta recomendou que Josué fosse à casa de Gustavo para que ambos conversassem, ele concordou, e Marta disse que marcaria o encontro dos dois junto com Jéssica. Alguns dias antes, na casa de Jéssica, quando Gustavo chegou, ela contou da ligação de Marta e falou todo o mal-entendido que aconteceu entre os dois amigos. Jéssica disse a Gustavo que Josué estava com este grande problema de saúde com sua mãe, e mesmo assim ele queria poupar Gustavo e Jéssica deste problema, então ele abraçou todos os problemas e decidiu fazer o que era preciso para ajudar a todos, mesmo que isso resultasse na raiva de Gustavo. Gustavo se sentiu a pior pessoa do mundo ao saber daquilo tudo, ele não sabia o que fazer e nem como encararia Josué novamente. Então ele pegou seu celular e transferiu os 2/3 de todo o resultado do trabalho deles para Josué. Gustavo se sentiu mal por alguns dias, ele faltou ao trabalho e ficou muito triste em casa pelo que fez ao seu amigo. Assim, no dia seguinte, quando Gustavo acordou e foi tomar café da manhã, ao entrar na cozinha, Josué estava lá fazendo trufas de chocolate. Josué olhou para Gustavo e disse: "Ei, seu cabeçudo, pega ali os granulados de brigadeiro, pois nosso café da manhã será diferente hoje." Gustavo fez o que o amigo lhe disse e respondeu: "Esta hora da manhã e você já tá socado na casa dos outros?" Os amigos se olharam e riram muito um da cara do outro e se deram um forte abraço e pediram perdão um ao outro pelo grande mal-entendido que havia acontecido. Eles conversaram por horas e relembraram todos os bons e maus momentos que haviam passado juntos, desde quando eram meninos, quando arrumaram namoradas, quando o pai de Josué faleceu, quando acabaram a faculdade juntos e começaram a trabalhar naquela grande empresa. Gustavo era o vice-presidente, mas o cargo seria de direito de Josué, então ele ia abdicar de seu cargo e iria colocar o nome de Josué como seu sócio na criação do software da empresa. Mas Josué lhe propôs algo. Josué queria que Gustavo continuasse como presidente na empresa, e nem precisava colocar seu nome como coautor do software, e ele insistiu muito por isso por dias, até que Gustavo aceitou, mas a autoria do software seria parte de Josué também. Os anos se passaram e a amizade deles dois só aumentou e se fortaleceu devido a este obstáculo que aconteceu entre eles. Josué se casou com Jéssica no fim das contas e realizou o sonho de Gustavo deles dois serem finalmente parentes. Josué e Jéssica tiveram 2 filhos, e Gustavo, além de tio, era o padrinho das crianças. Com o tempo Gustavo também se casou e teve um lindo filho, o qual Josué era o padrinho também. Os anos passaram implacavelmente, e eles dois estavam bem velhinhos sentados em uma praça jogando xadrez e Josué agradeceu por Gustavo ter aparecido em sua vida. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.